GT História das Filosofias, com o apoio da editora da UFMG, apresenta hoje o conceito e o papel da violência na filosofia política e da história de Benjamin. Com vocês, Violência Divina e Violência Messiânica, nas obras de Walter Benjamin, com Maria João Cantinho. Olá a todos que mais uma vez nos acompanham aqui em mais uma gravação dessas do Colóquio Walter Benjamin. Hoje temos a participação da professora Maria João Cantinho, que é uma honra enorme para nós tê-la aqui. Muito obrigada, professora. Muito obrigada pelo convite. Eu vou fazer uma pequena apresentação da professora e logo em seguida eu passo a palavra para ela. Então, Maria João Cantinho é uma autora portuguesa, ela é poeta, crítica literária e ensaísta. Defendeu a tese de doutoramento em filosofia contemporânea na Universidade Nova de Lisboa, é investigadora do Centro de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e colaboradora do Collège des Juifs da Universidade de Sorbonne. É professora no ensino secundário e foi professora do IAD, Creative University of Lisbon, entre 2011 e 2016. É colaboradora na revista Colóquio Letras, colaborou com a revista Relâmpago, Mia Libra, Golpe d'Asa, Pensamento Diverso, Filosófica, Revista de História das Ideias, pela Universidade de Coimbra, e em diversas revistas literárias e acadêmicas. Aqui no Brasil, ela é membro do Conselho Editorial do Caderno do Grupo de Estudos Walter Benjamin. A professora, em uma visita aqui no Brasil em 2013, passou pelas universidades de Brasília, Goiânia e Rio de Janeiro, tendo apresentado diversas conferências internacionais entre Brasil, França, Inglaterra, Alemanha, Índia, Espanha, etc., assim como tem publicado vários ensaios em livros coletivos e em revistas internacionais de literatura e de filosofia. Tem igualmente organizado vários congressos consagrados ao pensamento de Maria Zambrano, Walter Benjamin, Levinas, Paul Celan. Entre suas obras principais sobre Benjamin destacamos O Anjo Melancólico, conceito de alegoria na obra de Walter Benjamin, e Walter Benjamin, Melancolia e Revolução. Na poesia, temos Abrirás a Noite com um Sulco, que foi lançado pela editora Huggins, em 2001, onde recebeu a menção honrosa do prêmio da Associação Fernando Pessoa. Sílabas de Água. Temos também O Traço do Anjo, do Ínfimo, esse mais recente, onde ela acabou de obter o prêmio do Glória de Santana. Na ficção temos A Garça, Caligrafia da Solidão, Cantos de Solidão. E temos também literatura infantil, com A História do Palhaço Bonifácio e Os Sete Irmãos. Bem, como vocês podem ver, é uma gama incrível de ocupação que a professora tem, e é realmente um prazer enorme tê-la aqui, professora. Espero que a gente tenha um bom bate-papo, um bom debate. Agora passo a palavra para você. Muito obrigada. Eu queria agradecer o convite que me fizeram para estar presente neste colóquio, onde estou muito bem acompanhada, que eu já vi o programa, e é uma honra sempre ir ao Brasil, mesmo que não seja em presença, mas virtualmente, não é? Era preferível ser presencialmente. Vou começar a minha conferência, posso já abrir? Eu vou ler a conferência, chama-se Violência Divina e Violência Messiânica em Walter Benjamin. Ora, eu começo com uma citação do próprio Walter Benjamin, que é do caráter destrutivo, em que ele diz assim: o caráter destrutivo conhece apenas uma divisa, criar espaço conhece apenas uma atividade, abrir caminho. Sua necessidade de ar puro e de espaço é mais forte do que qualquer ódio. Fim de citação. Na maior parte das vezes nós conotamos a violência com um sentimento destrutivo e inútil, que à luz da atualidade política do conceito de democracia se reveste de um caráter ora gratuito, ora prepotente e tirânico, mas que raras vezes positivo e potenciador de uma nova ordem política e social justa. O texto O Caráter Destrutivo de Walter Benjamin pode constituir uma das chaves para a compreensão mais aproximada do gesto violento, isto é, simultaneamente destrutivo e de abertura. Como ele afirma, o seu objetivo é criar espaços. As características do caráter destrutivo são também regeneradoras e renovadoras e vê caminhos por toda a parte. Dito de outra forma, o caráter destrutivo visa a destruição, não como um fim em si, mas como um meio,
No caso que abordo, que é o da justiça, é esse fim. É isto que constitui a violência enquanto gesto revolucionário à luz do pensamento benjaminiano e o que me proponho abordar neste texto. Ora, a história mostra-nos desde o início dos tempos como a violência é uma dinâmica inerente às suas metamorfoses e desde as grandes viragens aos momentos interruptivos é quase sempre pela violência que o gesto revolucionário lança as sementes de algo novo ou de uma nova ordem. E ainda que Kant tenha redigido a Paz Perpétua em 1795, preconizando as bases de um Estado social regido pelo entendimento humano e pela paz, como a aspiração do homem racional, o certo é que a violência continua a reger o destino humano, tanto para o melhor como para o pior dos sentidos. O paradoxo, todavia, persiste. O que é que distingue o gesto violento e revolucionário, fundador de uma nova ordem da justiça, da violência e da barbárie, a que tantas vezes assistimos no passado recente? Sobretudo, há uma outra questão que se impõe. Ultimamente temos assistido à violência associada à religião, que se polariza no cristianismo e no islamismo. Será ainda legítimo associar a violência divina de que fala Benjamin à ideia de justiça? Estas questões que se tangenciam prendem-se, no meu entender, com a análise do texto de Walter Benjamin, propondo justamente como objeto de análise o paradigmático texto sobre a crítica da violência. Ora, Schopenhauer como Nietzsche foram nucleares na compreensão do modo como a evolução do homem e da sua história se pautam por uma vontade de poder que cede a uma avassaladora violência nada racional. É bem em Nietzsche que o jovem Walter Benjamin vai ver a força do conceito de violência e de vontade de poder desde muito cedo, desde os primeiros escritos. Se, por outro lado, a presença do pensamento messiânico, considerado do ponto de vista das suas várias potencialidades, política, ética, religiosa e histórica, contém essa dimensão violenta e apocalíptica que se consubstancia em vários momentos e textos fundamentais como sobre a crítica da violência, o fragmento teológico-político, o caráter destrutivo, entre outros textos mais tardios que exprimem o acabamento desta articulação que aqui se pretende pensar entre violência e religião. Porém, serão aqui essencialmente analisados os textos sobre a crítica da violência e o fragmento teológico-político. A par da importância do conceito de violência, ora tomada como conceito revolucionário, ora como conceito interruptivo da história, no sentido de romper com a visão da história como continuista e pensada de forma linear, como uma devastadora crítica da história pensada como progresso, é também de extrema importância o conceito de religiosidade, que ocupou uma boa parte dos primeiros textos de Walter Benjamin. Assim, e é esta articulação que nos interessa aqui pensar, violência e religiosidade são noções centrais que se desenvolvem paralelamente na sua obra. Desde o início dela que Walter Benjamin defende a importância da religiosidade num mundo cada vez mais despojado de sacralidade. É bem viva esta ideia benjaminiana da procura de uma comunidade ideal. Esta comunidade livre e espiritual assenta na ideia de uma ruptura com o ideal burguês de educação e no retorno a uma concepção mais humanista da educação, em que o leitmotiv essencial é a ideia de messianismo como presença real e efetiva no palco da história. Mas para que essa comunidade possa ser fundada, é necessário romper com a pedagogia anterior. Este ideal da comunidade encontra-se de forma muito presente nos seus primeiros escritos, tanto no Diálogo da Religiosidade, de 1912, onde ele defende a concepção existencial da comunidade, como na sua correspondência, sobretudo com Carla Seligson, durante os anos 1913 e 1914, e ainda nos textos correspondentes a esse período, respectivamente, o sentimento de religiosidade da nova juventude. Nos escritos da sua juventude, ele insiste na articulação entre a juventude, a religião e a comunidade, na tentativa de ultrapassar o misticismo individualista. A chave para a compreensão desta articulação entre o conceito de violência e de religiosidade parece encontrar-se no paradigmático texto A Vida dos Estudantes, de 1914, onde Benjamin fala claramente de um reino messiânico que se apresenta e codifica historicamente. Mas para tal, esta nova ordem histórica exige a supressão da ordem profana da história, ideia que é reiterada no fragmento teológico-político. Quando ele afirma, logo no início do seu texto, A Vida dos Estudantes, que a tarefa histórica é a de dar forma absoluta em toda a sua pureza ao estado imanente de perfeição, de a tornar visível e de a fazer triunfar no presente, fim de citação, parece-nos ser esse o sentido de mostrar a forma da religião, isto é, mostrando-a no campo da história,
no seu estado de perfeição, na forma da perspectiva histórica messiânica e metafísica tornada imanente à história. Nesse sentido, a história messiânica corresponde ao surgimento de um estado superior e metafísico que assim se apresenta e se configura e se dá a ver no palco da história. E neste ponto se encontra também a articulação entre a religião e a violência, pois para dar lugar a este estado de perfeição na história é necessário romper com a própria história vista enquanto continuidade, para que o messianismo, o estado de perfeição, portanto, se revele. E essa revelação só pode emergir a partir da ruptura e da destruição da homogeneidade do tecido da história enquanto continuidade, como mais tarde Benjamin nos vai explicar nos textos mais tardios do Livro das Passagens e ainda no Anjo da História. Como um clarão a um tempo provocador de cegueira e iluminador de um instante dialético irredutivelmente violento e apocalíptico. Neste sentido, são também estes os instantes dialéticos os verdadeiros momentos revolucionários do curso da história. Michael Levy frisou na sua obra Revolta e Melancolia, a propósito da fase mais precoce da obra do autor, o retorno ao religioso, que é uma tendência generalizada dos jovens na época dele, no sentido de reafirmar uma transcendência e reintroduzir uma dimensão espiritual e absoluta em determinados valores que se encontram em crise. A religiosidade é, assim, um dos motivos fundamentais do debate, na época de Walter Benjamin, que se encontra no centro das discussões. Ao declínio da religião histórica, isto é, do cristianismo, os jovens intelectuais e pensadores respondem com o despertar do sentimento religioso subjetivo que se afasta completamente das representações racionais da filosofia e da ciência. O texto de Benjamin, Diálogo sobre a Religiosidade, indica que a sua ideia de comunidade comunga inteiramente destas novas tendências que indiciam a agonia do racionalismo extremo e da perspectiva da história vista como progresso. Por essa razão, a violência interruptiva, aquela que rompe o contínuo do progresso histórico, é a única via pelo qual a espiritualidade e o elemento religioso irrompem. Ressaltemos que na obra de Walter Benjamin, a presença do conceito de violência nunca desaparece, sendo mesmo uma das principais linhas diretrizes do seu pensamento, desde os primeiros textos da juventude ao livro das passagens e ao derradeiro texto messiânico, tese sobre o conceito de história. E é também através da violência, na origem do drama barroco alemão, que a alegoria destrói os elos da organicidade, prepara as coisas para uma nova ordem durável, que é a ordem do saber, e também a ordem messiânica. Violência que também aparece na tarefa do crítico, nas afinidades eletivas de Goethe, onde o crítico destrói a bela aparência para aceder à vida íntima da obra, destruindo a relação de empatia emocional com a obra de arte para fazer brilhar o teor de verdade da obra. Violência ou caráter destrutivo aparentam-se na sua função, pois trata-se sempre de destruir o que se encontra votado à morte, por si mesmo já se encontra destinado à morte, ou precário, aparente, para fazer ressurgir aquilo que ele procura, um saber durável e eterno. A violência aparece num sentido positivo de romper com aquilo que nos surge como um contínuo aparente, isto é, falsamente contínuo, pois na realidade todo o devir da humanidade histórica e do conhecimento se afasta dessa continuidade postulada, mostrando antes as suas fissuras internas e as suas descontinuidades próprias. Avessa aos sistemas que asfixiam o pensamento e não o deixam respirar, Benjamin defende esta continuidade e a sistematicidade do pensamento, e o filósofo é aquele que deve renunciar ao percurso ininterrupto da intenção. Fim de citação, voltando continuamente ao seu início como um infatigável movimento de respiração. Fim de citação. Pautado pela irregularidade, descontinuidade do próprio fluxo vital. Toda a vida do pensamento é assim marcada pela interrupção, e a violência é não um movimento que lhe é exterior, mas é intrínseca à própria vida, quer do vivo, quer do pensamento, quer da própria história. A concepção da violência, tal como desaparece na obra de origem do drama barroco alemão, é a violência numa acessão alegórica, outro dos grandes temas benjaminianos, no sentido de salvar a Físis da sua catástrofe imparável e resgatá-la, num movimento apocalíptico e redentor pela aniquilação, de forma a integrar uma nova ordem, que é a ordem durável do reino messiânico. Este sopro que percorre o pensamento de Benjamin aproxima-o do tom crítico da violência demolidora de Nietzsche. Violência destrutiva como momento que antecede a criação do novo, da nova ordem de valores.
uma violência dialética, portanto. Deste modo, a violência, enquanto tal, é não apenas um gesto destrutivo e gratuito, como também é um profundamente revolucionário no pleno sentido do termo. E esse caráter revolucionário e político é claramente assumido desde o início da sua obra. Também nos primeiros textos já é claramente visível a apresentação de um projeto político e revolucionário de caráter messiânico. Ao lermos numa leitura cruzada os textos sobre a crítica da violência e fragmento teológico ou político, compreendemos claramente como essa violência destrutiva, enquanto modus operandi, faz emergir a possibilidade de uma nova ordem política em que a justiça messiânica, entenda-se, é a nova palavra de ordem. Não é tanto no fragmento teológico ou político que se afirma a justiça como fundamento de uma nova ordem messiânica, mas sobretudo no seu texto sobre a crítica da violência. Esta exigência, porém, da legitimação da justiça passa precisamente pelo gesto da violência divina, gesto fundante e absolutamente revolucionário, no sentido em que instaura a própria justiça. Deste texto trataremos já a seguir e, como veremos, a violência é o gesto que legitima a justiça, longe da mera força e da mera autoridade que apenas força a lei. Primeiro, publicado numa revista, na revista Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, sob a crítica da violência, data de 1921. A análise benjaminiana reflete aqui a crise do modelo europeu da democracia burguesa, liberal e parlamentar e o conceito de direito que lhe é intrínseco. Diante das grandes transformações ocorridas durante a guerra, políticas, sociais, etc., as grandes questões da pena de morte e do direito de punir conhecem uma atualidade e uma pertinência enormes. Sorel, em quem ele se baseou para escrever este texto, escreve em 1908 Reflexões sobre a violência, que é uma obra que é lida atentamente pela geração de Benjamin. De alguma forma, o texto de Benjamin pode ser entendido como uma resposta a Sorel e à sua obra, mas é também uma reação às teorias do jurista alemão Carl Schmitt. A demonstração que Benjamin procura levar a cabo no texto diz respeito sobretudo à questão do direito. Ela pretende inaugurar uma filosofia do direito a partir de uma distinção matricial entre as duas violências do direito. A violência fundadora, aquela que instaura e funda o direito, die Rechtssetzende Gewalt, e a violência conservadora, aquela que luta por manter e assegurar a permanência e a aplicabilidade do direito, die Rechtshaltende Gewalt. De acordo com o autor, esta distinção é essencial para compreender a função da violência no seu sentido mais positivo e não apenas como exercício de autoridade. Como afirma, a tarefa do crítico da violência é a de acabar com a violência repressiva e perniciosa. Cito o próprio Benjamin, longe de nos revelar uma esfera mais pura, a manifestação mítica da violência imediata mostra-se profundamente idêntica a toda a força do direito, transformando o pressentimento do caráter problemático desta força em certeza do caráter pernicioso da sua função histórica. A nossa tarefa é então a de acabar com ela. Fim de citação. Isto significa que, para Benjamin, esta violência mítica, que é a violência do direito humano, diz respeito às violências jurídicas, as que garantem o direito, o qual se conserva a si próprio sob o efeito da violência repressiva. É esta violência cega e legítima que nada tem a ver com a justiça que deve ser combatida, porque é meramente repressiva, constituindo a essência da tarefa do crítico da violência, a de combater justamente esta violência cega e legítima. Qual a violência, então, que funda a justiça e em que radica essa diferença essencial? O tema da violência, para ele, não implica assim uma conotação negativa, mas diz respeito a uma força motriz intrínseca ao próprio projeto benjaminiano, no sentido em que a violência divina e messiânica pode fundar uma nova ordem política baseada na justiça. Também o termo de crítica, neste contexto, não diz respeito a uma evolução puramente negativa, mas sim de avaliação da legitimidade, de exame de violência e dos seus direitos, analogamente ao que Kant fez com a razão. Ora, esta avaliação do conceito de violência, como vemos no texto de Benjamin, não pode senão ocorrer no campo do direito e da justiça, da lei, ou então no campo das relações com a moralidade e da ética. Não existe uma violência como Gewalt, natural ou física, no sentido em que esta violência, tomada no sentido particular, como força da lei, exige um juízo no contexto do aparelho da justiça. Ele pertence à esfera da moralidade
e, como diz o próprio autor no início do texto, com efeito de qualquer forma que uma causa haja, ela não se torna violência no sentido pregnante do termo, senão a partir do momento em que diz respeito às relações morais. Fim de citação. Pode-se assim falar de uma violência no sentido de uma força natural ou mesmo de uma dor física, mas essa força não é violência no sentido em que pode dar origem a um juízo. Desta forma, este conceito de violência pretende sempre à ordem simbólica do direito, da política e da moral, isto é, de todas as formas de autoridade. E é apenas neste sentido que ele pode gerar a possibilidade de uma crítica. Só este tipo de violência interessa considerar como objeto fundamental do crítico da violência. E de acordo com Benjamin, a violência não pode encontrar-se no domínio dos meios e não dos fins. Por isso, a violência é um meio para os fins justos ou injustos. Invocando a lenda de Niobe, Benjamin opõe a violência do castigo divino e fulminante contra Coré e os levitas, os privilegiados, na revolta daqueles contra Moisés. Benjamin caracteriza a violência divina em contraposição com a violência do mitos. Enquanto esta é sangrenta, impondo a falta e a expiação, a violência divina não ameaça nem é sangrenta, não hesita em aniquilar. Ela mata-os sem sequer os advertir, sem qualquer ameaça. A natureza da violência divina, avassaladora e imprevisível, já nada tem a ver com o plano da violência mítica que funda o direito, mas é de uma outra ordem. Se a violência mítica é sangrenta, é porque ela é exercida contra a vida pura e simples, mas a violência divina é violência pura, exercida a favor do vivo contra toda a vida. Esta distinção entre a natureza sangrenta e não sangrenta da violência é crucial para distinguir os tipos de violência. O sangue é o símbolo da vida pura e simples, da vida tomada enquanto tal. Ora, fazendo correr o sangue, a violência mitológica do direito exerce a favor do vivo contra a vida pura e simples. Ao invés, a violência puramente divina, judaica, exerce sobre toda a vida, mas em proveito ou a favor do vivo. Isto é, enquanto a violência mitológica do direito satisfaz a ela própria, sacrificando o vivo, então a violência divina sacrifica a vida para salvar o vivo em favor dele. Embora nos dois casos haja sacrifício, mas no caso em que o sangue é exigido, o vivo não é respeitado. Se o vivo é sempre privilegiado no plano da violência divina, então o mandamento não matarás permanece o imperativo absoluto a partir do instante em que a violência divina mais destrutiva se guia pelo respeito pelo vivo para além do direito e do juízo. Este imperativo não é seguido de nenhum julgamento e não fornece nenhum critério para tal. Tanto ao indivíduo como à comunidade é desconfiada a responsabilidade da sua decisão para situações excepcionais, como é o caso de Coré e dos levitas, ao insurgirem-se contra a autoridade de Moisés. Porém, é nesta aniquilação que ela cumpre o seu propósito, pois lava a falta, a culpa, mas ao mesmo tempo coloca-se fora do campo da expiação, pertence a uma outra ordem que transcende a falta e a expiação, pois estas pertencem à esfera da violência mítica. A violência divina é destrutiva e é com efeito pela aniquilação brutal e imprevisível que ela lava a falta, liberta o culpado, não só da falta, mas também do direito. Em lugar de colocar os limites e as fronteiras do direito, ela vai aniquilá-los. Em lugar de introduzir, ao mesmo tempo, a falta e a sua expiação, em lugar de induzir, desculpem, à falta e à expiação, ela faz expiar. A radicalidade desta violência pressupõe a supressão do próprio direito no momento em que recai sobre o culpado. Isto leva-nos ao ponto essencial da questão. A ordem do direito da violência mítica é erradicada e suprimida pela destruição da violência divina, fazendo nascer uma outra ordem sagrada, a da justiça divina e messiânica. Neste sentido, a violência divina não é apenas pura, como também é revolucionária. Este é o aspecto mais importante e mais interessante, originando uma nova ordem em que a justiça é a palavra de ordem. De acordo com Benjamin, esta justiça divina é a que faz nascer a ordem messiânica como nova e revolucionária, rompendo inteiramente com o direito e com a própria violência mítica. Vamos mais longe. A violência divina suprime a própria violência mítica, instaurando a justiça. Reconhecemos aqui o mesmo tom político do fragmento teológico ou político, integrado na mesma aspiração à ordem messiânica através do mesmo gesto, a aniquilação e a destruição da antiga ordem profana,
que garante a possibilidade de levar a cabo uma tarefa messiânica rompendo com a ordem da violência do direito. Se a crítica da violência conforma e induz o gesto destrutivo, ela fala não em nome de uma violência gratuita e legítima, mas sim em nome de uma verdadeira justiça que se procura restaurar no mundo profano. Instaurar uma nova ordem para poder levar a cabo uma restauração da justiça e a garantia de um projeto político messiânico. Pois, como o autor afirma, esta violência divina não se prova somente pela tradição religiosa, mas encontra-se também na vida presente, pelo menos numa manifestação sacralizada. Ao mesmo tempo, é um momento de suspensão de époque, este momento fundador ou revolucionário do direito, e ocorre como uma instância de não-direito. Como Derrida ressalta este propósito, em Force de Loi, este momento tem sempre lugar e nunca tem lugar numa presença. Significa isto dizer que o momento fundador do direito para Derrida permanece suspenso no vazio ou sobre o abismo, pois a ordem do direito é estilhaçada nesse mesmo instante messiânico. Derrida invoca o homem kafkiano como o ser diante da lei, da parábola diante da lei, não é? Aquele que se encontra numa situação terrível, que é do que nunca chega a ver ou, sobretudo, a tocar, a ter qualquer espécie de contacto com a lei, porque ela é transcendente na mesma medida em que ele, homem, a deve fundar como vindoura através da violência. Ora, o paradoxo é evidente. Se, por um lado, é no horizonte uma transcendência inacessível que se coloca a lei, por outro lado, ela é teológica na medida em que não depende senão daquele que está diante dela, que assim a produz, a funda e a autoriza. Transcendente e teológica, a lei é algo que advém sempre e que se encontra sempre prometida, precisamente pelo facto de ser imanente, finita e já passada. É sobretudo nos parágrafos finais do texto sobre a crítica da violência que se define claramente a posição de Benjamin relativamente à violência. História e crítica da violência interpenetram-se. A crítica da violência é a filosofia da sua história. A filosofia desta história, porque só a ideia do seu ponto de partida permite uma tomada de posição crítica. Benjamin tentou, com efeito, perceber a violência como força essencial do seu pensamento político, tomando o palco da sua história para diagnosticar as suas formas legítimas e também ilegítimas. Perfila-se, para além das formas míticas do direito, um horizonte longínquo, uma nova era histórica que advém precisamente da ruptura com essas forças míticas do seu aniquilamento, o qual só se revela sob o golpe da violência pura e imediata, isto é, a violência revolucionária, e que é a mais elevada manifestação entre os homens, no sentido em que ela simboliza a instauração da justiça e do surgimento de uma nova ordem. Mas esta, contrariamente à violência mítica, não se conhece senão nos seus efeitos incomparáveis, porque a força da violência, a de poder lavar a falta, não salta à vista dos homens. Ainda que não visível ao olhar humano, é, no entanto, ela que concentra o foco, é nela que se concentra o foco da violência, pois só ela pode fundar a justiça e criar uma ordem política nova. E Benjamin fecha o seu texto dizendo-nos: é preciso rejeitar toda a violência mítica, a violência fundadora do direito. É preciso rejeitar também a violência conservadora do direito, a violência administrada e que está ao serviço da violência discriminatória. A violência divina, que é insígnia e selo, nunca é um meio de execução sagrada, pode ser designada por soberana. Portanto, ele compara a violência divina à violência soberana, que é aquela que está acima de qualquer violência humana. Neste sentido, a violência divina é revolucionária, ou pode dizer-se que ela conforma um gesto revolucionário, no sentido em que, rompendo com a violência mítica do direito, instaura a justiça numa nova ordem messiânica. Não é difícil ver as consequências das posições benjaminianas que aqui são legadas ao seu pensamento. A história está do lado desta violência divina, ela constitui-se na oposição ao mito. É a violência divina que funda uma nova era histórica, que se sucede no final do reinado mítico, numa interrupção decisiva do círculo das formas místicas de direito, à abolição do estado de autoridade e da violência do Estado. Esta nova era seria, de acordo com Benjamin, uma nova era política que permite o advento da justiça como condição fundamental e responsabilidade da comunidade. Desta forma, ao legitimar a violência divina como revolucionária,
Ele assegura um estatuto legítimo à violência revolucionária como violência pura e imediata. Mas estará ela ao alcance dos homens? Bem, a mim é claro nesse aspecto. A decisão do gesto revolucionário, aquela que é determinante e que permite conhecer ou reconhecer uma tal violência pura e revolucionária como tal, é uma decisão inacessível ao homem. Diz assim: para os homens não é igualmente possível nem urgente decidir quando uma violência pura fosse efetiva num determinado caso. Fim de citação. Significa tal dizer que a justiça divina, entenda-se messiânica, que é a mais justa, a mais efetiva, a mais histórica, a mais revolucionária, é também aquela que conhece o maior poder de decisão. Porém, enquanto tal, ela não se presta a nenhuma determinação humana, e aqui pode consistir uma dificuldade do texto benjaminiano, a nenhum conhecimento ou certeza que possam ser decididos da nossa parte, pois, tal como ele afirma, não se conhece essa violência nela própria como tal, mas sempre nos seus efeitos incomparáveis, pois a força da violência, a de levar a falta, não salta aos olhos dos homens. Não é possível reduzi-la a nenhuma generalidade de ordem conceptual, nem a nenhum juízo que a determine. Assim, não existe certeza ou determinação possível que se constitua apenas no espaço da violência mítica do direito, isto é, só a violência mítica e não a violência divina, diz Benjamin, se deixa conhecer com tal certeza, porque é a violência humana. Nas últimas linhas do seu texto, ele refere-se às formas míticas do direito como o abastardamento das verdadeiras forças. O direito mítico, podemos afirmá-lo de acordo com o autor, é uma violência que terá abastardado as formas eternas da violência divina pura, segundo a própria expressão do autor. Isto é, o mito abastardou com o direito a violência divina, deixando-nos à mercê da injustiça, abastardando também as formas que garantem a justiça no mundo dos homens. E é justamente por isso que é preciso rejeitar toda a violência mítica, a violência fundadora do direito, que não se pode chamar violência governante. É preciso rejeitar também a violência conservadora do direito, a violência governada que está ao seu serviço. Rejeitá-la é em nome da violência divina e portadora da possibilidade da legitimação da ordem da justiça. Esta, como ele afirma, é a que pode ser designada por soberana. Soberana em segredo, sem ser conhecida pelo homem, senão pelos seus efeitos. Ela pode ser nomeada, mas nunca conhecida, nunca sujeita a qualquer conceptualização. Soberana é então a violência e potencial e fundante. Ela não diz nada, mas nomeia-se. Está para além da conceptualização. E este pode ser um dos problemas deste texto, porque não se sabe muito bem o que é a violência divina, com tanta definição, estando fora do alcance da nossa conceptualização. Mas é, ao mesmo tempo, condição de toda a nomeação. Eis a condição sagrada da justiça, fundada na potência infinita de Deus, no momento em que a sua violência assina-se como um gesto revolucionário secreto. Cabe-nos a nós preservar, pela parcela messiânica que nos cabe em sorte, a justiça, guardando essa potência revolucionária da violência divina como a chama mais intacta. Essa é também a tarefa da história. A irredutibilidade do gesto divino e revolucionário que funda a justiça e uma nova era é comparável ao movimento espiritual da restituição integral que conduz à imortalidade, através do aniquilamento da ordem profana e da ordem de todas as teocracias, como aparece no fragmento teológico ou político. O gesto destrutivo conforma o mesmo desejo de fundar uma nova era histórica, a messiânica, substituindo a dinâmica da história pelo ritmo da natureza messiânica. Portanto, substituir a dinâmica pelo ritmo. O ritmo é inerente à própria natureza messiânica. Com esta comparação entre os dois textos, entre a crítica da violência e o outro texto, que é um fragmento teológico ou político, nós salientamos a grande coerência do pensamento benjaminiano de fundar a história política, o direito, numa ordem messiânica que tem vindo a desenhar-se, ou que tinha vindo a desenhar-se, desde o seu texto de 1914, A Vida dos Estudantes. Muito obrigada. Então, nesse texto ainda, professora, sobre a crítica do poder como violência, a gente tem a tradução do João Barrento, né, que é uma das melhores que tem, onde ele vai mostrar logo de início
o poder polissêmico que tem a palavra escolhida por Benjamin, né? O Gewalt. Você falou um pouco disso na sua explanação. Violência e poder. Como violência e poder. Pois, quer dizer, não tenho assim muito a acrescentar, é a tradução, não é? Mas é uma palavra polissémica, é uma palavra que tem dois sentidos. Por um lado, um conceito de poder como potência, não é? Por outro lado, violência. Por outro lado, eu acho que aqui se esconde também alguma coisa que nós podemos relacionar com a vontade de poder, não é? Uma reapropriação da vontade de poder. Porque é uma violência que se pretende afirmar como um poder restaurador, não é? Não é só o poder supressivo, o poder conservador, mas é também um poder restaurador, um poder messiânico de fundar o direito. Não sei se teria muita coisa a acrescentar sobre isso, porque é interessante ver como se pode subdividir o conceito de Gebalt, mas no fundo eles acabam por se tocar no mesmo plano e como poder e como violência acabam por se tocar, porque é sempre sob a forma da violência que o poder emerge, não é? Sim. É sempre sob essa forma. Portanto, o poder que seria uma coisa potencial não interessa a Walter Benjamin, interessa o poder como vontade, como violência rasgadora, restauradora, destruidora, não é? E nesse sentido nós podemos dizer que há uma afinidade muito grande entre os dois termos, uma afinidade interna entre os dois termos. Mas é curioso como a língua alemã tem esses dois sentidos para Gewalt, não é? É muito curioso. E não menos o fato de ele ter escolhido, né, justamente essa palavra para falar disso. Porque ele também vai demonstrando, né, ao longo do texto, a relação que tem no direito, por exemplo, né, o direito natural e o direito positivo. Exatamente. Como os dois se fazem, né, a partir dele. Exatamente. Como usa esse poder. E a própria moral tem uma grande ligação com a moral, não é? O direito natural é um direito que está relacionado com a própria vida humana no seu sentido mais repressivo, não é? Enquanto que o outro é um direito fundador, não é? Sim. E, portanto, há uma relação muito íntima entre um e o outro. Mas ele distingue os dois tipos de direito para poder abordar precisamente o conceito de uma forma mais como é que eu ia dizer, não é pioneira que eu quero dizer, mas é mais demolidora. Porque aquilo que lhe interessa é justamente chegar ao ponto de dizer qual é que é o direito que lhe interessa e quais são as formas que devem ser banidas do poder, não é? E quais são as formas que devem ser não é conservadas, mas restauradas. O que interessa sempre é a justiça, não é? Estamos ali, sempre, a palavra que está sempre subjacente nessa dicotomia é a palavra justiça. Enquanto que o direito natural é injusto, é conservador, o outro direito divino, o direito fundador, é um direito justo e é provocado pela violência divina, não é? Pois é, eu fico muito, eu fico até um pouco emocionada mesmo, porque é um texto fabuloso, lindo. E difícil, e é um texto difícil. Bastante. Nesse texto também tem alguns termos que ele vai tratar e que depois o Agamben vai, né, se debruçar sobre, que é o da vida nua, né? Exatamente. Ele demonstra um pouco da vida nua e depois o Agamben vai desdobrar e vai chegar no homo sacer. Né? E a gente tem testemunhado tantos homo sacer, né? Tanta vida nua sendo desperdiçada nos últimos tempos. Eu até acho que o conceito de necropolítica do Achille Mbembe vai beber muito neste conceito, não é? Não sei, parece-me. Eu não conheço o suficiente do conceito de necropolítica,
mas parece-me a mim que o conceito de vida nua e o conceito de homo sacer são hoje muito mais atuais do que eram talvez na altura do próprio Walter Benjamin. Ou Pois é. seja, aquilo que o Agamben vai retirar da vida nua e do homo sacer é hoje muito mais verificável, podemos dizer assim, não é? Sim, sim. Por todo o lado nós vemos que cada vez mais há mais homo sacer em todo o lado, cada vez mais há mais pessoas desprotegidas à mercê dos outros, não é? Sim. E, portanto, o conceito de vida nua, de exercer a vida contra o vivo, não é? Aquilo que ele faz aquelas distinções entre exercer a vida contra o vivo, exercer Sim. o vivo contra a vida, não é? Essas distinções são precisamente para tocar num aspecto que ele já intui, que é aquilo que o Agamben virá mais tarde a fazer, mas que não desenvolve, ainda não Sim. desenvolve, não é? Eu acho muito curioso como é que o Agamben pega nisso, reapropria e transforma num conceito tão forte da nossa atualidade, do nosso pensamento atual, não é? Sim, sim. É interessante porque a gente imagina, não mesmo naquela época, é claro, mas a vida nua ela se torna muito mais presente em contextos de guerra, por exemplo, né? Ali, de fato, não tem uma outra expectativa. As pessoas que estão ali estão para serem matadas. Hoje a gente não vive uma guerra, pelo menos não declarada. E, Não, no mas temos, mas temos por todo o lado, temos o exercício do poder da repressão sobre o homo sacer, não é? Sobre a vida nua. Mais do que nesse tempo houve um período de guerra, mas creio que não era tão evidente esse poder repressivo sobre a vida nua. Pelo menos não, ou era localizado em relação, por exemplo, à condição dos judeus, não é? E aquilo que o próprio Benjamin já antecipava, que era a subida do fascismo, não é? Sim, E o fascismo está muito relacionado com essa repressão sobre a vida nua. Hoje em dia nós temos, mesmo nas nossas democracias, temos o conceito de vida nua muito presente, ou seja, temos os exemplos da vida nua muito sim, presentes na nossa sociedade. sim. E temos. E por isso é que eu acho que a vida nua hoje deve ser lida também como um conceito de necropolítica, biologia política e de necropolítica. Não é? Deve ser lido nessa articulação. Sim, também acho. E mais uma vez mostra o quanto o pensamento de Benjamin ainda contribui, o quanto ele é, né, quanto ele está vivo. Sim, a atualidade é muito curiosa, a atualidade do pensamento dele, não é? É como se nós, eu pelo menos sinto isso quando estou a lê-lo, sinto que é sempre atual, Sim, não é datado, o pensamento de Walter Benjamin não é datado. de A forma. emergência do fascismo, toda a visão que ele tem da história, nada disso é datado. Por isso é que a força dele é tão grande nas Sim, universidades e nos estudos das universidades, não é? Porque é tão presente, e mesmo a própria estética, os próprios estudos estéticos dele são ainda hoje atuais, penso eu. Estudos sobre o cinema, estudos sobre a fotografia, e eu penso que ainda hoje nós temos essa atualidade, ao fim de 80 anos da morte dele, ainda estamos a lê-lo como se fosse hoje, não é? sim, como se ele O tivesse que nunca acabado de poderíamos escrever. fazer, o que nunca poderíamos fazer com Kant, por exemplo, ou não poderíamos fazer com outros autores. É interessante a senhora falar isso, professora, porque esses cânones geralmente não são questionados, não são tratados como datados, né? Eu já tive Exatamente. que ouvir, que ouvir de alguns, né, de algumas pessoas, alguns professores dizerem que o pensamento do Walter era datado. E eu fiquei bem chateada. Como é que você pode dizer? Não pode dizer isso. É porque não o leram bem. Acho que é porque não o leram bem. Não Pois é? é, uma leitura meio que se prende apenas ao período histórico, né? Parece que o que ele está narrando se resume apenas à ascensão do fascismo. E como se o fascismo fosse algo já superado. Exato. Não é? Quando hoje temos tantos populismos a emergir na Europa, não é? E em todo o lado,
Todo lá. O fascismo é sempre uma sombra imanente à nossa história. Sim. E recuperado hoje em dia na Europa está a ser muito recuperado, não é? Os grupos de extrema-direita, grupos mesmo fascistas, que exibem as cruzes suásticas, são grupos que estão permanentemente a aparecer. Em Portugal, eu acho que ainda não apareceram. Apareceu uma extrema-direita meio tonta, mas sim, meio tonta porque ainda não são bem fascistas, são proto-fascistas, não é? Mas na Europa toda está muito organizada, não é? Essa extrema-direita ligada ao fascismo está muito bem organizada. Aqui no Nos Brasil, países. desculpe, aqui no Brasil a gente tem a infelicidade de termos uma extrema-direita proto-fascista e que chegou ao poder e que está aqui fazendo absurdos Os maiores estragos. E maiores estragos. é muito dramático o que vocês estão vivendo no Brasil. Ainda ontem estava a falar nisso com um amigo. Não é possível fazermos coisas hoje com o Brasil. Já não é possível. Viveu tantas possibilidades que nós tínhamos de fazer projetos culturais com o Brasil, etc. E hoje em dia essa extrema-direita conseguiu anular todas as conquistas que vocês tinham anteriormente, não é? Tão recentes também, né? Essas Sim, ainda poucas não. conquistas que tivemos foram bem recentes e ainda assim Exato, mas eu penso que rapidamente ainda não mostraram tudo o que podem. Eu acho que ainda vão mostrar mais. Porque se o Bolsonaro continuar a ter apoio dos grupos dos cidadãos como os brasileiros em maioria, ele vai ter sempre as costas mais quentes, como nós dizemos, para mostrar o seu verdadeiro poder, não é? sim. E isso é um perigo, isso é um perigo. Voltando um pouquinho ao texto, né? Porque se falava demais nesse sujeito que ora ocupa o cargo máximo do país aqui, a gente vai ficar meio, né, triste ou com raiva, enfim. Para voltar um pouco no texto, tem um outro aspecto nele que na minha dissertação eu trabalhei, que é a questão da rememoração, que é presente também, né, e que é importante, a rememoração, a redenção, que também está muito às voltas no conceito de violência divina, né, lá do Benjamin. Eu lembro que na época da minha escrita, eu quis fazer um tipo de possibilidade de atuação nessa violência divina, levando como exemplo os julgamentos pós-apartheid na África, como a possibilidade de os julgamentos do pós-apartheid na África. Ah, sim, 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 sim. Como colocar para conversar, para ter a possibilidade de conversa entre opressor e oprimido, né? Aqueles que praticaram crimes contra aqueles que sofreram. Se essa não seria uma forma de fazer essa rememoração e essa redenção. Não seria isso também, no seu ver, uma forma bem benjaminiana de remediar conflitos? Por acaso nunca pensei nisso, Bárbara. Obrigada por me chamar a atenção para isso, que a rememoração estivesse tão ligada ao conceito de violência divina. Mas, de facto, cada vez que há um momento restaurador, não é? É um momento que se processa por rememoração. Historicamente, processa-se por rememoração. E a rememoração é seletiva, ou seja, vai criar algumas. Vai selecionar aquilo que se quer, não é? Uhum. E não é memória, não estamos a falar de memória, estamos a falar de rememoração, não é? E Sim. provavelmente a violência divina pode ter esse aspecto de rememoração, que é selecionar só alguns momentos em que a violência se manifesta, não é? Não sei se é nesse aspecto que a Bárbara está a pensar, se tem a ver com outro aspecto da rememoração. Tem um pouco no sentido de você voltar à tona, não é aquele sofrimento que Sim, você sim, poder sim, sim. expor e, de alguma forma, no momento de reexpor esse sofrimento, ele se dissipar. Né? Ali tem Exatamente. aquele momento em que ele se redime, enfim. Sim.
a rememoração, é sempre o objetivo dela, é essa função da redenção, não é? O Zakor, o desperta, é o despertar, não é? É, nesse sentido, sim, a violência divina tem esse sentido de despertar para, no combate à violência mítica, por exemplo, não é? No combate às formas da história míticas, Uhum. ela opõe um momento restaurador e em que está presente a justiça. Os oprimidos finalmente conseguem superar os opressores, não é? Aham. Finalmente, e nesse sentido, há uma rememoração, eh, por isso mesmo, por haver uma reposição da ordem da Sim, justiça, em sim. que em que se dá lugar à história dos vencidos, não é? Uhum. Nesse sentido, pode-se pensar na rememoração. Agora, são dois conceitos. O conceito de rememoração anda tão ligado a um período muito posterior, Sim, da história benjaminiana, não é? sim. Embora ele apareça na origem do drama barroco alemão, não é? Mas anda muito mais ligado aos textos sobre a história, e eu, Sim. de facto, não pensei logo nessa articulação eh, com a violência divina. Ele está muito mais ligado aos estudos que ele faz sobre a literatura e sobre a Uhum. história no livro das passagens, não é? Aham. Sim, sim. Você mencionou agora o drama barroco, e o drama barroco é mais um daqueles textos que eu pelo menos, a cada vez que eu me debruço a ler, parece que eu saio entendendo menos do que eu achava que sabia. É um texto Eu- muito difícil, aquele prefácio é inultrapassável, não é? Pois é. E aí tem o tema da alegoria, né? E você tem um livro fantástico sobre o conceito de alegoria. E o conceito de alegoria agora tem me trazido bastante reflexão, porque eu quero trabalhar na minha dissertação, né, que eu estou escrevendo. E alegoria, como eu vejo ali, e se eu estiver errada, por favor, me corrija, Não, não faz seria, favor. seria essa ruína toda, né? Esse aspecto de ruína que envolve a teoria da história, mas que também está presente em diversas formas, né? Na literatura e a própria forma como ele traz a caveira e todo o drama barroco mesmo, como esse momento de morte e tal. Eu queria saber se você vê a alegoria hoje como sendo um dos conceitos mais ricos do Walter, do Benjamin. Eh, no Benjamin, Sim. sim, eu considero que é o mais forte. Eu, quando comecei a estudar o conceito de alegoria, achei que era um fio na obra do Walter Benjamin, e foi isso que me interessou quando comecei a trabalhar o conceito. Foi perceber que havia um fio ao longo de toda a sua obra, da história como ruína, do corpo como ruína, Sim. da decadência da história, não é? E eu vejo ainda muito presente essa concepção da alegoria no texto de Benjamin. Mesmo, considero que são inultrapassáveis os estudos que ele fez em literatura sobre o Charles Baudelaire e sobre os Uhum. aspectos da alegoria. Foi o que eu trabalhei mais, foi precisamente não só o drama barroco, não é? Uhum. Que era a questão da alegoria como aquilo que tocava tudo o que era vivo, não é? E tudo aquilo que era, faço uma análise até da própria corte do teatro alemão, tal como fez o Walter Benjamin, mas sobretudo aquilo que interessa é a história como ruína, aquilo que já está votado à, à morte, não é? A história como catástrofe. Ora, esse conceito de história como catástrofe permanece sempre ao longo de toda a obra dele. Por isso eu acho que a alegoria é um conceito que nós nunca podemos abandonar, mesmo quando trabalhamos depois os textos a seguir, ele está sempre presente no conceito de história e está sempre presente na sua literatura, está sempre presente no próprio olhar de Benjamin, é um olhar alegórico, não é? Eu penso que é o olhar dele que é um olhar alegórico. Portanto, da maneira como ele vê ou como ele olha as coisas, nós também podemos olhá-las
vendo o próprio olhar desdobrar-se, o olhar dele desdobrar-se nesse gesto alegórico, não é? Considero que ainda é hoje um conceito muito importante para se trabalhar. Mas eu, curiosamente, não vejo muitos trabalhos sobre a alegoria. Vejo muito mais trabalhos sobre o messianismo, sobre o materialismo, muitas pessoas a trabalharem sobre o livro das passagens, mas é como se tivessem algum receio de tocar na alegoria, porque é um conceito tão vasto e tão complicado que assusta, não é? Mas é um E conceito principalmente porque está numa obra. muito difícil também, não é? Muito difícil. Mas não está só nessa obra, está também nas obras da modernidade. Sim. Aqueles textos que foram coligidos pelo João Barrento, são os textos sobre Baudelaire, sobre o Proust, sobre vários autores. Todos esses textos têm um trabalho sobre a alegoria. É um trabalho posterior que vai sendo feito sempre à medida que ele vai avançando, e a alegoria também, ele só abandona o conceito de alegoria no texto sobre a história. Esse conceito de novo e se isso, como isso se adentra, como isso conversa com essa questão da... Se no Benjamin tem essa característica como violência também, o novo entra como algo violento. Boa pergunta. O novo é aquilo que imediatamente se auto-absorve. No Walter Benjamin, não é? Aquilo que ele diz no livro das passagens, o novo é aquilo que imediatamente se auto-absorve, ou seja, no momento em que aparece, imediatamente deixa de o ser. É a violência, porque é uma violência que irrompe, não é? Mas ao mesmo tempo tem um lado, isso também trabalhei isso, tem um lado alegórico, ou seja, a alegoria procura sempre chocar, não é? E, portanto, o novo é alegórico nesse sentido, é aquilo que choca, mas que imediatamente se auto-absorve. E, portanto, tem esse lado da violência, que é o lado da violência alegórica, não é? Violência alegórica que é destrutiva, no sentido em que procura dar sempre lugar a outra coisa a seguir. Portanto, há aqui uma dialética que é a dialética alegórica, não é? Que faz parte precisamente dessa substituição de uma nova ordem por outra, e portanto, o conceito novo é um conceito que, parecendo anunciar alguma coisa nova, não é? Parecendo anunciar alguma coisa que nasce, ao mesmo tempo tem um lado escuro, que é o seu lado alegórico, que é exatamente o facto de se autoanular enquanto tal. Não sei se isso ficou claro. Para mim está bastante claro. Isso me lembra, inclusive, lá nos apêndices, né, nas últimas teses que foram encontradas, da tese sobre o conceito de história, quando ele vai falar que o novo seria, nesse caso, aquele momento pelo qual a revolução pode entrar, né? E por isso a história não pode ser considerada como algo linear, porque a qualquer momento ela pode ser irrompida. Sim, o novo está a referir-se ao ponto de vista histórico, não é? O novo é aquilo que irrompe, não é? Aquilo que irrompe e que dá lugar a uma nova ordem histórica, não é? Esse novo é sempre violento, é sempre restaurador, não é? É aquilo que corta a continuidade da história e instaura um novo momento histórico, uma nova ordem histórica. Nesse sentido, nós podemos até considerar que está muito presente a violência nietzschiana. O novo em Walter Benjamin, nesse sentido, é um novo nietzschiano. Neste sentido, não é que o Nietzsche tenha falado do conceito de novo, mas no sentido da violência nietzschiana, não é? Em que dá origem, rompe essa continuidade, essa coisa que é uma espécie de linha em que parece que vai em progresso e que não acontece nada, e de repente há um momento em que o tigre dá o salto, não é? E nasce a história a contrapelo. Portanto, vem esse conceito da história a contrapelo. Parece que há aqui uma pergunta. Sim. João, por favor, pode fazer.
Olá. Me veio aqui uma pergunta sobre a alegoria também, acho que você poderia trazer, que se a alegoria, ela estaria funcionando no Benjamin Day, ela aprenderia algo que fragmentaria, né, que é algo que destruiria a consistência, ou o Benjamin está operando com um olhar alegórico, como você trouxe, em que ele consegue ver naquilo que apresenta uma determinada consistência, a fragmentariedade mesma dele, como se uma apreensão da própria destruição interna aquilo que quer se colocar enquanto uno, íntegro. Sim, eu penso que a alegoria rompe aquilo que é o precário, aquilo que é o mais aparente, não deixa ver a verdadeira vida da obra ou a verdadeira vida da história, não é? Portanto, fragmenta, mas a leitura do fragmento permite que nós percebamos uma nova ordem durável. Essa ordem durável das coisas, a ordem eterna, como ele diz, é no fragmento que ela pode ser lida. Isto é uma concepção que Benjamin vai recuperar dos pré-românticos, não é? A leitura do fragmento. E, portanto, através dessa destruição da unidade, da organicidade das coisas, é possível ver aquilo que é a verdadeira vida da obra. Aliás, como ele diz na crítica, a distinção entre o crítico e o comentador só analisa a obra de uma forma linear, não é? Superficial. Enquanto que o crítico é aquele que exerce o gesto de violência para destruir a obra e ter acesso à vida da obra, já liberta dos aspectos superficiais. E, portanto, o olhar alegórico é sempre um olhar, nós podemos dizer que é um olhar redentor também, porque procura redimir. Se não é redentor, é aquele olhar que procura redimir a vida da obra, porque quer destruir aquilo que falseia para atingir a verdadeira unidade da obra, não é? Não sei se... Seria um resgate dessa unidade desde a fragmentação. Exatamente. O próprio fragmento é a possibilidade de leitura da obra, não é? Bárbara, quer fazer mais perguntas? Professora, eu passaria o resto da minha tarde aqui conversando com você. Mas eu não vou fazer isso com você. Só para a gente fechar, então, eu queria falar só, acrescentar uma coisa, que uma das coisas que mais me encanta nesse conceito de alegoria é a forma como que Benjamin demonstra ela da possibilidade de vários e vários significados que tem nela, né? Esse sempre desdobrar-se, essa coisa que a cada camada tem uma outra subjacente e cada uma tem seu sentido próprio e que só enriquece no final depois o conceito como todo. É uma das coisas que me deixa mais emocionada. Ele fala numa coisa que é uma imagem muito misteriosa, que é do corpo que revolteia sobre si próprio, não é? A alegoria é aquilo que entra em queda, essa queda sobre os corpos vivos, não é? Sim. E nesse sentido, nós podemos dizer que se ela reenvia sempre para outros sentidos, não é? Reenvia sempre para outras coisas, isso permite-nos também ler outras coisas, não é? Uhum. Não ver apenas o aspecto negativo da alegoria, mas ver a alegoria como a possibilidade de leitura de outras coisas. Como eu estava a dizer há pouco, se o crítico, porque é que ele exalta o crítico? E o crítico tem um olhar alegórico, porque o crítico permite, de facto, aceder à verdadeira obra de arte, não é? Sem esse olhar alegórico não era possível aceder à obra de arte. E, portanto, essa ambiguidade própria da alegoria, que é uma ambiguidade, e podemos dizer que é uma ambiguidade elevada à sua enésima potência, permite-nos também ir avaliando as coisas à luz dos vários sentidos que elas nos trazem. Uhum. Sim, fantástico. Não sei se respondi, Bárbara, não sei se respondi. Sim,
Sim, sim, sim mesmo. Então, para não lhe alugar mais ainda, eu queria só que você pudesse acrescentar um pouco, se você pudesse falar um pouco sobre mais um tema que é muito polêmico, digamos assim, que pelo menos é um ponto de interrogação para muita gente, é o tempo messiânico, né, Benjamin? O que significa esse tempo messiânico? A gente tem a leitura dos materialistas, né, históricos, que falam que seria, enfim, o comunismo, tem a leitura da parte mais teológica, de que seria, enfim, o reino dos céus na terra, e como a gente sabe que existem as duas dimensões dentro do pensamento de Benjamin, como é que a gente poderia formular exatamente o que significaria esse tempo messiânico? Eu acho que essa pergunta é muito difícil de ser respondida, porque o tempo messiânico é tudo aquilo que não é o tempo profano, não é? Aham. Podemos começar por isso, não é? O tempo profano é o tempo medido cronologicamente como continuidade. O tempo messiânico é o tempo que surge por instantes dialéticos, não é? E, portanto, nós só temos acesso ao tempo messiânico quando falamos do instante messiânico. Não, e a própria história, segundo Benjamin, seria uma irrupção pela porta pequena, não é? Não é essa a Sim. expressão, mas é uma irrupção Aham. do, do tempo messiânico. E, neste sentido, quando nós procuramos definir o que é o tempo messiânico, ele parece-nos muito difícil de ser capturado, não é? Porque ele diz respeito a uma ordem que não é conhecida. Podemos compará-lo com a violência divina também. A violência divina não é conhecível senão pelos seus efeitos. O tempo messiânico também. É claro que os marxistas falam na Revolução Comunista e o próprio Benjamin faz uma pescadela de olho nas teses, faz uma pescadela de olho ao tempo messiânico como sendo o tempo da Revolução, não é? E o tempo messiânico é exatamente o tempo da Revolução. É um projeto que eu não consideraria teológico, embora ele, quando era mais novo, quando o primeiro Benjamin tinha, tinha, uma, tinha aspectos mais teológicos na sua obra, ele abandonou-os progressivamente, portanto, ele deixou isso muito cedo. E, portanto, nunca podemos olhar para o tempo messiânico como uma categoria teológica, mas sim como uma categoria política, utópico-política, se bem que utópica, no caso benjaminiano, não se pode aplicar muito, não é? Mas é Não. uma categoria política, é um projeto, não é? É um projeto. Eu defendi isso na minha tese, que era um projeto messiânico, que é tentar restaurar a história das vítimas. E, portanto, o tempo messiânico é aquele que permite ver a libertação, digamos, é um momento utópico, não é? Mas que nos permite pensar a redenção, porque a redenção está exatamente nesse momento de irrupção do tempo messiânico. Penso que, penso que uma dificuldade maior de caracterizarmos o tempo messiânico é porque ele não tem qualquer característica que nós possamos apreendê-la, uma característica própria que possamos apreendê-la, não é? O tempo messiânico é algo que nos escapa sempre à nossa compreensão. Mas é através de pensar esse projeto messiânico, como ele fala na segunda tese, de restaurar esse tempo messiânico, de restaurar essa parcela do poder messiânico, que faz com que nós possamos e que o homem possa aproximar-se de uma justiça mais efetiva pela história das vítimas, não é? Restaurando a história das vítimas e não dos opressores. Por isso ela está sempre do lado da revolução. Podemos dizer que o tempo messiânico é o tempo revolucionário, é o tempo da irrupção, é o tempo da violência divina, mas não teológico. Eu vejo isso com um caráter eminentemente político e agora está-me a faltar o termo, como é que se diz quando uma categoria teológica é
é secularizada. O tempo messiânico pode ser secularizado, pode ser uma categoria secularizada no pensamento de Benjamin, porque ele não pretende de forma alguma que ela seja teológica, não é? Sim, sim. Olha, não tenho nem como lhe agradecer por ter falado isso. Esse foi um dos meus maiores embates, tentar demonstrar o caráter estritamente pragmático desse tempo messiânico. Mas né? é pragmático. Ele só vai surgir no momento em que o próprio homem fizer a revolução. Não tem uma instância divina que venha instaurar. O próprio Derrida salienta isso muito bem nos Petros de Marx e no Marx and Sons também. Fala desse projeto político e pragmático. O próprio Gerard Bensusan, que é um dos comentadores benjaminianos, que foi meu mestre, eu tive com a tutela com ele, também nos seus livros fala sempre nesse caráter pragmático ou político do tempo messiânico. Que ótimo. Então, eu gostaria muito de lhe agradecer, professora, por esse tempo que nos deu. Muito obrigada mesmo. Foi uma conversa muito, muito rica. Estou muito feliz e muito honrada por ter tido com você. Muito obrigada. Então, beijinhos a todos. O colóquio Walter Benjamin é organizado pelos estudantes da Universidade Federal do Paraná e pelo GT História das Filosofias, com o apoio da editora da UFMG e do NESEF Gefilo e do GS PBC.